eu quero declarar caído por terra tudo aquilo que não compactua, que não vem do céu para nós. Nós liberamos, te damos a liberdade somente ao Espírito Santo de Deus, que venha ministrar o nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, papai, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito boa noite, igreja linda do Senhor, que saudade de vocês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso culto a Deus de uma forma online, mas isso não diminui de forma alguma a nossa intensidade, o nosso desejo de receber de Deus, de poder apresentar diante de Deus o nosso culto, nossos louvores. E esse é um momento ápice do culto, é o momento onde o Senhor ministra, libera uma palavra sobre nós, sobre a igreja. Eu creio muito na nuvem de Deus, eu creio muito na palavra profética, daquilo que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor direciona, aquilo que o Senhor instrui, porque a palavra de Deus ela nos instrui, a palavra de Deus ela nos ensina, a palavra de Deus ela aponta destinos, caminhos. Eu quero chamar a tua atenção, você permaneça até o final. Eu creio que Deus vai falar de uma forma muito profunda ao teu coração. Esse é o meu desejo. Receba aí um abraço, receba aí o nosso coração com o seu coração, e juntos vamos reservar esse tempo para podermos sermos influenciados pela verdade da palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Você que está acompanhando, você compartilha aí nas redes sociais. Eu quero desafiar você a tirar uma foto aí com a sua família, ou o lugar onde você está no trabalho, né? Você compartilhar nas redes sociais, marcar aí a igreja, uma família que somos, né? Eu creio que isso traz uma empolgação, edifica a nossa fé. Aquilo que o Senhor vai ministrando no teu coração, compartilhe. Às vezes Deus fala ao teu coração com uma frase, com um versículo, com uma palavra, que você possa compartilhar isso para que muitas outras vidas sejam edificadas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Daqui a pouco eu quero entrar nesse texto principal que está em 1 Samuel, no capítulo de número 22. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí na sua casa. Liga aí o seu smartphone, 1 Samuel, no capítulo 22, daqui a pouquinho nós vamos entrar no texto que eu creio que Deus vai ministrar ao nosso coração através desse acontecimento. Já faz mais de 100 dias que nós estamos dentro do contexto da pandemia, é uma realidade para nós, não temos como tocar num assunto como esse, porque é um assunto em pauta. Mas algo sim o Senhor tem colocado ao meu coração, e eu quero de uma forma muito simples, prática, clara e objetiva tentar transmitir para você. É muito importante entendermos o propósito por trás do momento. Quando a gente olha os exemplos de homens e mulheres de fé, homens de Deus e mulheres de Deus, que teve uma caminhada extraordinária em Deus, eles também passaram por momentos difíceis, momentos que de alguma forma trouxe muitas dúvidas, indagações ao coração, e eu creio que não é diferente comigo, com você, a jornada que o Senhor estabelece para nós na terra. Que eu quero falar um pouquinho de propósito. Existe um propósito eterno, existe um propósito de Deus. Inclusive, Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, o texto diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Entenda que o propósito de Deus, ele sobrepõe os planos do nosso coração, os planos do homem. Eu tenho falado de uma forma até repetitiva, mas isso de fato é uma verdade para nós, que o nosso coração tem planos.
Nós planejamos muitas coisas no ano, nós planejamos muitas coisas, a questão familiar, a questão ministerial, nós planejamos o ano de 2020, mas o que esse versículo fala, o que a palavra de Deus ela nos diz, é que o propósito que Deus tem para a igreja, o propósito que Deus tem para os seus filhos, o propósito que Deus tem para você, sobrepõe os seus planos, sobrepõe os meus planos. E quando nós temos esse entendimento, eu creio que o objetivo dessa palavra é nos levar a entender que todo o propósito para ele ser cumprido na íntegra, para ele ser realizado por Deus, porque Deus é um Deus de realizações, é um Deus que promete e cumpre com aquilo que Ele promete. A palavra de Deus ela não passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Então eu e você nós nascemos com um propósito, eu e você nós fomos gerados por Deus por um propósito, e esse propósito, se nós estivermos em Deus, ele está sendo construído. É por isso que Deus, Ele revela a promessa, mas Ele não revela o processo. E talvez essa falta de compreensão de nós se perdermos no processo, pode implicar no nosso destino. É muito importante eu e você sabermos que conhecer o propósito nos livra do engano. Conhecer o propósito de Deus nos livra do engano. E aí, eu e você temos planos, a igreja tem planos, o homem tem seus planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Então, se nós tivermos a convicção de que nós estamos em Deus, os problemas, as dificuldades, o que aparecer pelo caminho, nós vamos entender que são processos que vai nos levar a um destino que Deus quer nos conduzir. Se nós olharmos a Bíblia, um exemplo de liderança, um líder que ele não passou pelo processo, foi Adão. Adão, ele nasceu adulto, ele nasceu grande, e ele passou pela prova, mas ele foi reprovado. Sabe o que Deus fez? Como Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de processo, nasceu o último Adão, Jesus Cristo. Ele nasceu como um bebê, passou a sua infância, adolescência, chegou na sua maioridade, se tornou adulto, maduro, e ele passou pela prova, e ele foi aprovado, ele venceu. Então, o que nós aprendemos com isso é que o propósito de Deus, ele também passa por processos. Se aconteceu isso com Jesus, certamente isso vai acontecer comigo e com você. Então, a promessa de Deus ela é estabelecida para nós, Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a sua vida profissional, familiar, o conjunto da obra de Deus, ela alcança todas as áreas da nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, tudo aquilo que fazemos coopera para que o propósito de Deus seja estabelecido, e Deus nos usa em todos os lugares. Então certamente todas essas áreas nós estamos passando por um propósito, por um processo, e vamos chegar a um propósito. É por isso que eu quero que você entenda junto comigo hoje, que nós não podemos negociar processos. Os processos fazem parte do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de quarentena alongada, estamos falando de um isolamento social, estamos falando desse contexto que já passa de 100 dias, muitas indagações podem acontecer ao meu e ao seu coração. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque a Bíblia relata de homens que foram para a caverna, homens de Deus que foram para o isolamento, mas aquilo tinha um propósito. E eu quero chamar a tua atenção para um acontecimento que está em 1 Samuel capítulo 22, quando Davi, ele se isolou também. Pois é, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele também passou por um processo de isolamento. E eu quero, através desses versículos, construir um raciocínio com você, e eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 22,
Os primeiros versículos nós vamos ler, que diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com Davi. Entenda o contexto aqui. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. A Bíblia fala que a aclamação chegou na vida de Davi. Davi venceu Golias. O nome de Davi foi conhecido por Israel. A Bíblia fala que o povo aclamava, o povo cantava: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi foi exaltado como um homem, reconhecido como ungido de Deus. Mas de repente, dentro de um contexto, nem sempre todo mundo se agrada com o sucesso alheio. Isso é uma grande verdade. Davi começou a ser perseguido pelo rei Saul. O rei Saul se sentiu ameaçado, começou a perseguir, a tentar tirar a vida de Davi. E aí, dentro de um contexto, algo resumido aqui, Davi, ele foge, ele de aclamado, ele se torna um perseguido. O exército estava atrás dele, do rei Saul, e Davi vai para a caverna de Adulão. Eu quero chamar a tua atenção aqui, que Davi, houve um isolamento social. Davi, ele saiu da sua convivência, do seu habitat, dos seus relacionamentos natural. Davi, ele estava sendo reconhecido por Israel, ele estava muito bem, obrigado. De repente algo acontece, há uma perseguição, e ele se torna perseguido, alvo do rei Saul. E Davi chega a um ponto onde ele precisa se isolar, ele precisa se esconder, ele precisa fugir, assim como diz a palavra de Deus, e ele vai para a caverna de Adulão. E aqui eu quero tirar pelo menos 3 princípios. O que o isolamento nos possibilita? Vamos pegar aqui a vida de Davi, esse momento da vida de Davi, e aplicar para a nossa vida de hoje. Por quê? Porque eu e você, nós podemos fazer uma comparação, nós podemos contextualizar aqui a nossa vida junto com esse momento a qual Davi estava vivendo. Nossa vida talvez estava indo muito bem, talvez os seus planos, os seus projetos, nós estávamos com a nossa agenda cheia, muitas coisas acontecendo. De repente, nós somos obrigados a ter um isolamento social. Nós somos obrigados a viver de uma forma que nós não vivíamos. Nós deixamos de viver a simplicidade da vida, que é estar com as pessoas, que é ter a liberdade de ir e vir, de estar nos lugares, nos ajuntamentos, de estar na igreja, no trabalho. De repente, algumas coisas triviais da nossa vida, nós somos impedidos de vivê-las. Eu quero chamar a tua atenção para que você possa entender um isolamento, para que você possa entender momentos difíceis a qual nós estamos vivendo hoje. Ele pode possibilitar grandes coisas para mim e para você. Primeiro, o isolamento, a caverna, ela nos possibilita reorganizar valores. Olha só, Davi, ele foi para a caverna, era um lugar de proteção, era uma fortaleza e um lugar de autoavaliação. Pare para pensar um pouco. Muitas vezes nós saímos da multidão para a intimidade. O momento de isolamento, o momento onde nós saímos da rotina da vida, são momentos que nos proporcionam muitas possibilidades de reaver valores,
de nos reorganizar, colocar como prioridade aquilo que é prioridade, aquilo que é importante. É no momento onde nós estamos sozinhos, talvez nas cavernas da vida, onde nós paramos para refletir e fazer uma alta reflexão acerca de nós mesmos. O isolamento nos empurra para a essência de quem somos. Davi saiu da multidão que dizia: Davi matou o gigante, Davi é o nosso futuro rei, Davi, ele é forte, ele é reconhecido, ele é poderoso. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi saiu desse contexto e foi para uma caverna solitária, aonde ele certamente, antes dos seus familiares chegar, outros homens chegar, ele teve um momento a sós, e é no momento a sós aonde nós se encontramos com nós mesmos, aonde nós temos um tempo de refletir com o nosso coração e avaliar, de fato, o que é importante na nossa vida. O isolamento tira todo o excesso que nós temos de nós. Por isso que nós como igreja falamos tanto do tempo a sós com Deus, por isso que nós incentivamos tanto os irmãos a ter momentos de devocionais, a ter momentos de encontros divinos, a ter momentos de leitura com a palavra, porque nós cremos que um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, ela é a chave para todas as áreas da nossa vida, para avançarmos destinos, para que nós possamos viver o propósito de Deus de uma forma plena. Nós cremos que a palavra de Deus é aquela que nos dá direção. Nós cremos que é através da intimidade com Deus que o homem alcança o lugar na qual o Senhor escolheu para ele viver, o propósito eterno. Queridos, quando nós nos encontramos e nós avaliamos o nosso coração, nós começamos a pensar naquilo que de fato é importante. É por isso que eu convido a você, em momentos difíceis, no momento onde você é obrigado muitas vezes a estar só, aproveite esse momento, assim como Jesus. Jesus, ele estava no meio da multidão, fazia milagres, sinais. Daqui a pouco ele ia para junto com os discípulos, estavam ali com alguns. Daqui a pouco ele ia à parte orar com o Pai, e ele ia sozinho. Tenha um encontro com o Senhor, reorganiza a sua vida de intimidade com Deus. Isso certamente é uma oportunidade que a caverna nos dá, é uma oportunidade que o isolamento nos proporciona. Outra coisa, reorganizar valores familiares. A Bíblia fala aqui que quando seus irmãos, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Queridos, nós vivemos em tempos em que é muito fácil esquecer o que realmente importa, o que nos torna gente. Eu quero aqui chamar a tua atenção, porque algo que Deus tem colocado de valor nas nossas vidas é a nossa família. A nossa família é um lugar de refúgio. A nossa família é um lugar onde nós somos compreendidos. Queridos, quando esse tempo de isolamento, ele precisa proporcionar para nós e trazer de volta valores que quem sabe foram perdidos. E essa reorganização de valores passa por esse processo de nós se importar por aquilo que é importante. E a sua família é importante, o seu cônjuge é importante, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Eu quero dizer algo para você, você pode bater na porta, que essa porta vai ser aberta, porque as pessoas que estão mais perto de nós, muitas vezes são as pessoas que nós menos importamos, porque talvez entra numa rotina de vida, e o isolamento nos leva ainda mais perto dessas pessoas, para que a gente possa o quê? Transmitir vida, se importar mais, olhar nos olhos, compartilhar o coração. E essas pessoas muitas vezes emprestam os ouvidos para nós. Por isso valorize
quem o Senhor tem colocado ao teu lado. Valorize a sua família, valorize a quem está perto de você sempre. Reorganizar valores, é uma autoavaliação pessoal, são valores familiares, mas também nos possibilita desenvolver empatia. Olha só, olha o versículo 2: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens. Gente, eu parei para pensar um pouco sobre isso. Davi estava numa situação difícil, Davi estava fugindo, Davi estava sendo perseguido, Saul queria matar Davi, ele fala: meu Deus, pode piorar as coisas? Pois é, chegou mais 400 camaradas, rejeitados pela sociedade, os camaradas que estavam passando também por dificuldade, os camaradas endividados, também muitos estavam sendo fugitivos ali, descontentes, amargurados, se juntaram a Davi naquela caverna. E aí eu quero dizer para você, o isolamento, as cavernas da vida, nos possibilita a desenvolver empatia, e empatia é a gente se colocar no lugar, é a gente se importar com o próximo. Queridos, vamos analisar um pouco. Eu não sei se Davi tivesse num outro momento, ele teria tempo para receber tantas pessoas com problemas. Mas aí sabe o que aconteceu? Davi recebeu aquelas pessoas e a Bíblia fala que ele se tornou o líder deles. Ele compartilhou do seu coração. Davi, ele usou o isolamento como uma oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Ele não caiu no vitimismo, mas ele se tornou protagonista na vida de quem mais precisava. 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, olha só, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, o mesmo consolo que o Senhor nos dá, é o mesmo consolo que nós precisamos estender para aqueles que precisam. É por isso que um isolamento, os momentos difíceis, eles servem para a gente reorganizar valores na nossa vida, autoavaliação, valores familiares, e desenvolver a empatia de se colocar no lugar do próximo, e ter a sensibilidade de identificar a necessidade dos outros. Foi o que Davi fez. Outra coisa que acontece, que o isolamento, que a caverna nos possibilita, é o que Davi fez. E eu quero escrever aqui: não se conforme, transforme. Davi tinha todos os motivos dele olhar para os lados e dizer: eu estou numa caverna, eu estou no buraco, eu estou num lugar isolado, no escuro, eu estou longe da realidade que Deus me colocou, eu estou longe do propósito de Deus. E aí daqui a pouco aparece mais 400 camaradas com problemas maiores que ele tinha. Davi tinha tudo para ter uma murmuração e dizer assim: agora não tem jeito mais, olha só as provações que Deus tem me colocado. Ei, deixa eu dizer algo para você. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amolde, não se conforme ao padrão desse mundo, não se conforme pela situação que você está vivendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
Pense diferente. O lugar que você está não diz quem você é. O lugar talvez aonde você esteja, a dificuldade que você está passando é um processo que está te trazendo maturidade, força, dependência de Deus, para que Deus te leva e te conduza ao propósito que Ele tem estabelecido para a tua vida. Por isso, não se conforme. Você não pode se conformar, você não pode se paralisar mediante as dificuldades da vida. Queridos, Deus um dia revelou a foto do futuro para José. José celebrou com seus familiares, diz: olha a promessa que Deus tem para mim, olha o que Deus tem me revelado. Algo ardeu o coração de José, mas Deus revelou a promessa, mas Ele não revelou o processo. José passou pelos mais terríveis processos: abandono dos familiares, frustração, ser vendido como escravo, foi jogado numa valeta, uma caverna da vida, foi julgado, foi acusado injustamente por Potifar, foi preso. Mas deixa eu dizer algo para você: em todo lugar, em todo processo que José passou, ele deu frutos, ele gerou frutos. Por quê? Porque ardia no coração dele o quê? A foto do propósito, a foto do futuro que Deus revelou ao coração de José. Queridos, preste atenção, não se conforme pela dificuldade que você está passando hoje. Se Deus te prometeu uma família restaurada, se Deus te prometeu um ministério restaurado, se Deus te prometeu que Ele vai te usar nessa vida e você vai ser usado por Deus, não se prenda, não se conforme pela situação atual, porque isso não te define. O que te define é a convicção que você tem do propósito que Deus estabeleceu na sua vida e para a sua vida. Não se conforme. Hoje Deus está falando com você. Por quê? Porque o processo, ele precisa te trazer maturidade. A primeira coisa que nós precisamos transformar é a nossa mente, somos nós mesmos. Nós precisamos permitir que o processo nos molde. Nós precisamos permitir que a vontade de Deus seja estabelecida. Por quê? O versículo que eu li de Romanos 12:2 diz assim: olha, vocês não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Queridos, quando nós entendemos qual é o propósito de Deus, nós passamos pelos processos da vida, e os processos, as cavernas, os isolamentos, eles não nos paralisam, muito pelo contrário, ele nos forja e nos leva a ser pessoas melhores. Por isso que essa transformação, ela precisa primeiro acontecer em nós. Use, querido, inteligentemente os recursos que Deus colocou nas suas mãos, o que você tem. Use os momentos difíceis para o seu favor. Avalie as oportunidades que você tem. Olha só, eu gosto muito desse versículo que está em Eclesiastes 9:10. Preste bastante atenção. Diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Sabe o que esse texto está dizendo? O que Deus colocou nas tuas mãos hoje, trabalhe, faça com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com toda a sua força. Ah, mas eu estou isolado. Se Deus te dá a oportunidade de você mudar a tua forma de enxergar, mudar o teu coração, faça isso com entendimento, faça isso com força. Querido, sabe por quê? Porque na sepultura,
para onde você e eu, nós vamos. Assim diz o texto: não há atividade e nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Sabe qual um dos grandes erros que muitas pessoas caem? É de esperar que as coisas aconteçam de repente. Queridos, deixa eu dizer algo para o teu coração: não despreze os pequenos começos. Talvez Deus te levantou aí na sua casa, aí você olha do lado, o seu cônjuge, talvez os seus filhos, eles não acompanham você, eles não compactuam da mesma fé que você, mas Deus colocou algo nas suas mãos. O que? Ele colocou a palavra de Deus no seu coração. Use isso, use aquilo que Deus te deu, não sendo acusador de ninguém, mas orando em todo o tempo, porque certamente aquilo que você vai usar com empenho, com força, com dedicação. Pastor, mas eu entendo pouco a Bíblia, eu estou começando a caminhada agora. Não importa, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que o Senhor te chama, se você crê que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus tem um propósito na sua casa, na sua família, use essa pouca fé que você tem, honre aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, porque certamente Deus vai honrar você, Deus vai levar você a um outro nível. Aproveite a oportunidade que você tem para mudar a tua forma de pensar e viver. Sabe, queridos, muitas pessoas murmuram nesse tempo: eu deveria estar fazendo isso na igreja, eu deveria estar fazendo isso no trabalho, estão me impedindo de trabalhar, as portas estão fechadas. É uma oportunidade para você se reinventar, é uma oportunidade para você pensar diferente, é uma oportunidade para você crescer, é uma oportunidade para você sair do vitimismo e ir para ser um protagonista da sua história. É uma oportunidade que Deus te dá para você, para gerar mudança no seu coração. Aproveite esse tempo, não se conforme, transforme primeiro você. Outro ponto, seja você também um agente de transformação. Além da mudança que você precisa ter no seu coração, na sua mente, seja um agente de transformação na vida de outros, assim como Davi foi. Quando aqueles homens começaram a chegar diante de Davi, queridos, Davi deveria estar com a expectativa: quem vai poder me ajudar aqui? Quem que vai ser alguém que não está passando por dificuldade para me dar uma palavra de fé? E aí 400 homens, endividados, desesperançosos, rejeitados pela sociedade, pela família, mal vistos, chegaram diante de Davi. Sabe o que Davi fez? Ele não desperdiçou a oportunidade de se tornar líder sobre eles. Liderança. A liderança tipo de Deus é uma liderança de influência. Davi influenciou aqueles homens a ponto, se você caminhar na história, de se tornarem os valentes de Davi. Foram estabelecidos no exército de Israel, os homens mais importantes do exército de Israel. Queridos, seja um agente de transformação na vida de outros. Esses homens rejeitados, desacreditados, se tornaram homens que fizeram a diferença naquele tempo. Sabe, as pessoas que Deus está enviando para a tua vida, talvez você fale assim: as coisas saíram do controle, as coisas não estão acontecendo como eu esperava, e aí de repente, ao invés de um profeta de Deus, você recebe, Deus começa a enviar pessoas que estão passando por problemas ainda piores, e aí a decisão é sua, de ser um murmurador, ou de ser um agente de transformação nessa terra, de promover mudança para as pessoas, de gerar nas pessoas crescimento. Diante das dificuldades, queridos, é onde se mais exige liderança. Diante das dificuldades da vida, onde se mais exigem e se esperam homens e mulheres com o coração no Senhor, que apontem um destino,
que deem palavras de esperança. Eu não sei se você, esse determinado momento, talvez você esteja murmurando pelas situações, talvez você esteja indagando muitas coisas, por que está acontecendo comigo? Esse ano que eu ia avançar, esse ano que eu ia crescer espiritualmente, a caverna e o isolamento são possibilidades que Deus nos dá para vencer processos, para sairmos deste ambiente ainda mais fortes, dependentes de Deus. O que tem saído dos teus lábios? Qual é a palavra que você tem liberado para as pessoas que Deus tem enviado até você? Pastor, mas a minha família está um caos. E aí alguém me liga para me poder orar por alguém, pela família. Sim, Deus está usando isso para forjar o teu coração, para provar a sua fé, para mostrar que as circunstâncias que você vive hoje é apenas um processo que vai te fortalecer para você viver um propósito eterno amanhã, um propósito maior amanhã. Quando você ajuda alguém, quando você se envolve, quando mesmo você não estando bem, Deus Ele trabalha no teu coração e Ele te fortalece, até porque Ele te consola, e o Senhor espera que nós consolamos os outros da mesma forma que nós recebemos o consolo. Eu estou encerrando aqui. O que o isolamento, o que as cavernas da vida também proporciona para nós, e nós precisamos entender que o isolamento, a caverna, é um lugar de transição. Preste atenção, a caverna não é a sua casa, a caverna é um lugar de hospedagem, você está ali por um tempo. Eu e você, nós podemos passar por lá, mas assim como Davi foi da caverna para o palácio. Davi, ele entrou na caverna, Davi, ele aproveitou tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, as condições limitadas. Davi, ele inovou. O que é inovar? É fazer algo com aquilo que você tem nas mãos. O que Davi tinha nas mãos eram homens que foram rejeitados por muitos. Davi pega aqueles homens, treina aqueles homens, forjam aqueles homens, e saem da caverna com um exército, para ocupar o lugar onde Deus estabeleceu para ele. A caverna, o isolamento, os problemas que podem acontecer nas nossas vidas hoje, estão fortalecendo, estão nos amadurecendo para um propósito maior amanhã. Querido, eu não sei qual é o problema que você tem vivido, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, mas há uma palavra de Deus para você. Deus está fazendo você passar por este lugar, para que você passe pela prova e seja aprovado por Ele, porque lá na frente algo profético está acontecendo. Deus estabeleceu algo para você. Não desanime, não pare, não abandone a sua fé, não abandone a esperança que o Senhor outrora colocou no seu coração e coloca todos os dias no seu coração. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Tem sim. Ele sonhou com você, Ele tem um propósito com você, Ele te fez nele mais do que vencedor. Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa, Ele está com você por mais que você não o veja. Mas hoje é uma palavra de Deus para você. Você precisa enfrentar as dificuldades, você precisa passar pelo processo, para você chegar no outro lado da glória de Deus. José, ele passou por tantas coisas. José foi preso, na prisão ele frutificava. Em todo lugar que José estava, ele gerava frutos. Ele liberava a palavra de revelação, interpretava sonhos, preso, nas valas, nas cavernas da vida. Davi,
Ele estava na caverna, mas ele frutificou na caverna. Ele aproveitou esse momento para ter uma alta reflexão. Ele aproveitou o momento do isolamento para ele poder alinhar os valores, organizar a sua vida. Por quê? Porque Deus estava o preparando para algo maior, algo grandioso, algo poderoso. Deus está trabalhando o teu coração. Não desista, não volte para trás. É do isolamento para o propósito. Deus vai te levar do isolamento para o propósito. Deus vai te levar da caverna para o propósito. Por quê? Porque Deus cumpre com a sua palavra. Porque Deus é fiel para cumprir. Por mais que as circunstâncias pareçam ao contrário, você precisa ter a convicção de que o propósito de Deus é muito maior do que a situação que você está vivendo hoje. As pessoas me perguntam: pastor, quando tudo vai voltar ao normal? Quando nós deixarmos de ser normais. Deus não chamou ninguém normal. Deus chamou alguém que seja louco por Ele, as promessas dEle. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de reflexão, sim, de provas, sim, de dificuldades, sim, mas essas dificuldades, essas provas, estão nos transformando em cristãos maduros, homens e mulheres cheios de fé, cheios de convicção, porque não são as circunstâncias, não é o isolamento, não são as cavernas, é o propósito que Deus tem para a nossa vida, é o propósito que Deus tem para você. Você que está passando por momentos de depressão, transtorno de ansiedade, talvez algumas coisas você tenha perdido por esses dias. Talvez você perdeu até o emprego, a dignidade. Talvez você tenha perdido a reputação. Uma coisa você não pode perder de vista: a foto do futuro que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua família. Essa dor que você está sentindo aí no seu coração, talvez ninguém imagina, mas você sabe. Deus está te levando para o isolamento para falar ao teu coração. Deus está te tirando da multidão para ter um encontro com você pessoal, que vai mudar para sempre a tua história, a tua realidade. Ei, nós estamos vivendo o ano da invasão sobrenatural. Nós estamos vivendo um ano da invasão sobrenatural. E é no isolamento, e é na caverna, onde Deus se encontra com a gente, transforma o nosso coração, molda o nosso caráter, santifica a nossa vida, para que quando a gente sair de lá, nós corremos para o palácio, para usufruir das promessas que Deus tem para nós nessa terra. Do isolamento para o propósito, da caverna para o palácio, se assentar junto com o rei nas regiões celestiais. Receba essa palavra no seu coração. Quero orar com você.